A gente vai começar um julgamento aqui. Que é o seguinte: quem está acompanhando a novela Dona de Mim, novela das 7, está vendo uma talaricagem acontecer ao vivo e a cores. Que é a talaricagem da Cami, e do Marlon. Eu vou explicar o que está acontecendo. Cami é essa personagem aí, da Giovanna Lancelotti, que é a melhor amiga da Léo. Léo, a personagem da Clara Monetti. Elas têm um trio de amigas, é a Pan, a Cami e a Léo. A Léo era... Preste atenção, hein, Dieguinho, que eu quero a tua opinião, que de talaricagem você entende. Tá bom. A Léo, ex-noiva de Marlon, eles ficaram juntos ali um tempo, mas ela perdeu a Sofia, a filha deles, e aí passou por um trauma, abandonou o Marlon na porta da igreja. Foi, né, uma situação muito difícil para os dois, o relacionamento deles acabou. Tá. 6 anos depois, a Cami foi salva pelo Marlon, que é PM, chatíssima, inclusive, essa trama da polícia militar. Não sei que a Rosane Svartman, não sei, deve ser, sabe, deve ter perdido alguma aposta com alguém e falou, agora tem que fazer uma novela defendendo a PM. Enfim. Eu acho que é ordem. Ontem tivemos um capítulo em que Cami e Marlon ficaram juntos. Qual é o contexto, Iás? O Marlon foi até a escola do Dedé, filho da Cami, a Cami é mãe solo. O pai do filho dela, que é o Lennon, o personagem do Lennon, tá preso. Ele foi até a escola para o famoso Dia da Família, para contar ali da profissão dele e tudo mais. Isso tudo idolatrando a polícia, tá? Importantíssimo a gente deixar isso aqui. E aí ela ficou emocionada, eles começaram a dançar forró, porque o pai dele tinha uma relação muito bonita com forró, o pai dele já faleceu. E, vamos dançar na chuva. Ele contou uma história de dançar na chuva, e o Dedé, mãe, pode dançar na chuva? Ela falou, não. Então dança você e tio Marlon, que já estão molhados. Aí foram pra chuva, começaram a dançar. As crianças começaram a cantar, e do nada, o Dedé puxa um beija, beija. Parou por aí, Rosane Svartman. O que esse monte de criança tá fazendo, pedindo para 2 adultos se beijarem na frente deles? O que te aconteceu? Rô, vou até criar uma intimidade aqui contigo. Não compreendi. Mas tirando, né, isso tudo, eu queria saber a sua opinião, Dieguinho. A Léo diz que está tudo bem, mas a gente sabe que não tá. A gente vê no semblante dela ali que ela não tá feliz com a situação, mas também não vai falar pra amiga, amiga, tá, né, não quero que você fique com ele. Afinal de contas, os dois já terminaram. Mas é talaricagem, e eu quero a opinião de vocês do chat. Se você tivesse, se coloque no lugar da Léo, se você tivesse terminado um relacionamento há 6 anos, uma relação que envolveu namoro, noivado, perder um bebê, abandonar no altar e tudo mais, e sua melhor amiga, 6 anos depois, ficasse com esse homem, você perdoaria ou não perdoaria? Diga lá, Dieguinho. É óbvio que eu não perdoaria, porque meu melhor amigo, a minha melhor amiga sabe de tudo que aconteceu, né, naturalmente. Então, eu ia chamar de talarico, ia romper a amizade, tá? E nunca mais ia olhar na cara, pra deixar claro. Ia falar mal pra todo mundo, ia levar pra sessão de terapia, macetar a pessoa também, falar mal muito dela. Porque eu acho que assim, gente, a partir do momento que a pessoa é sua amiga, ela sabe o que você viveu. A não ser que, aí vejam o detalhe, se você não sentir mais nada pela pessoa e você de fato falar bem assim, já usei isso aqui, fica aí com o resto da laranja, toma aí o bagaço pra você, né? Pode ser também, depende do ser da visão que a pessoa tem do fim dessa relação. Muitas vezes ela pode ter provocado o fim da relação, né? Dependendo da história. Então, eu acho que depende da maneira como terminou. Se a pessoa for uma pessoa que não tá mais nem aí pra ela, deixa a amiga pegar, não tem problema nenhum, você já usou aquilo, tá ótimo. Agora, se você sente alguma coisa pela pessoa, se você, né, tem um sentimento ainda, não olhe mais na cara. Perfeito. E você, Leão? Então, estava aqui pensando sobre a situação, eu amo essa novela, com as nossas restrições, principalmente esse elogio à polícia, aí, que eu acho positíssimo nesse momento da vida nacional, mas enfim. Eu acho que é talaricagem, sim, porque ela sabe, apesar da Léo sempre dizer que não, já não gosta mais dele, já foi, ter largado ele no altar, a gente sabe da dor dela, a gente sabe, e ela sabe como melhor amiga, tudo que ela sente por ele. Então eu acho que é talaricagem. E tem mais um agravante, que ela, Cami, tem um relacionamento
está interrompido porque o namorado está preso, que é o pai do filho, né? Então, ela esteve no presídio, ele falou que ainda a amava e que ainda ia sair de lá e provar para ela que como ele era apaixonado por ela e ia cuidar do filho e tal. E ela ficou assim mexida. Aí, de repente, vai e pega o ex da amiga. Eu acho que ela é talarica 2 vezes, com o namorado e talarica com a amiga. E digo mais, Leão, achei um porre essa coisa dela querer que o filho tenha um padrasto. Ai, mas ai, minha filha. E aí a Pam fala: você quer viver um relacionamento ou você quer que seu filho tenha um pai? Que é um questionamento válido, porque ela é mãe solo e tudo mais. Então faz sentido. Acho assim, se tivesse desenvolvido um pouco, a novela tá muito no começo, né? Então se tivesse desenvolvido ali uma coisa, porque ela se apaixona pelo Marlon, porque o Marlon salva a vida dela, né? Ele tá na fábrica e aí um bandido se interessou pela Cami, chegou na porta da fábrica para dar flores para ela, enfim, rolou toda uma confusão, ele salvou a Cami. Mas a questão podiam ter desenvolvido um pouco melhor, porque daí o público vai se afeiçoando ao casal. O Marlon acabou de terminar um relacionamento também. Ele, sabe, ele tem vários relacionamentos assim que não engatam. É a menina que lutava com ele, é a Léo que é ex-noiva, então eles têm ainda uma tensão, né? Não dá pra negar que quando os dois se encontram, você fica naquela coisa meio enemies to lovers ali, você fica torcendo pelos dois. Mas na minha opinião, diga, Leão. Não, e ficou uma coisa assim de que a menina pode voltar, né? Que foi lutar lá fora, né? Então, ficou uma coisa mal terminada ali, o romance dele também, né? Então, é estranho, quer dizer, eu acho que vai ser importante para a história isso, mas eu acho esquisito. Eu acho que essa laricagem, sim. Eu também acho. Tanto Boa. homem aí Talarica. no mundo vai pegar meu ex? Não. Quer dizer, mas também vou ser sincera aqui, tá, gente? Com licença. Depende do ex. Porque eu tenho uma amiga, beijo, Thaís, que a gente já dividiu muito ficante. Inclusive, a gente se chamava de sócia quando a gente era mais nova. Agora ela é casada, eu também, e aí nenhuma tem interesse no marido da outra, benza a Deus. Mas ela ficava com o menino, aí eu falava, aí terminava, esse bofe é interessante. Ia lá e pegava o bofe. Eu fiquei com o bofe, ela falou, achei esse bofe interessante. Ia lá, pegou o bofe, ficou tudo bem. Brasil, um país de todos. Mas depende do ex. Um ex com quem você tem história, com quem você tem um passado, eu acho mais complicado. É mais complicado, Não é? Não dá pra mexer nessa eu tenho espaço de fala. O meu caso aconteceu assim, né? Eu praticamente fiz uma indicação pro ex do atual. Só que eu ainda tava com o ex e eu ainda amava o ex, né? E o atual, que era uma espécie de amigo, tomou, entre aspas, o meu ex, que hoje tá uma bela porcaria. Então quero que se lasque pra lá também, né? Cara, aí você foi meio burro, Dieguinho. Muito obrigado à produção aqui, Ana Laura. Eu vou ensinar pra vocês uma técnica. Vou te ensinar agora, Dieguinho. Papel e caneta na mão pra vocês aí. Minha avó, uma mulher sábia, 92 anos, me ensinou que não se deve elogiar o nosso marido na frente de ninguém. Ela tinha uma amiga, casada há muitos anos, o marido dela era um amor. Um amor, fazia de tudo pra ela. Era um cara carinhoso, certo. Enfim. Um casamento maravilhoso. Quando falavam, fulana, teu marido é ótimo, ela dizia, não presta. Meu marido é horrível. Não presta para nada. E aí, ninguém se interessava pelo marido dela. Da porta da casa para dentro, maravilha, tudo de bom. Da porta para fora, o marido não presta. Esta é a técnica. Eu fui muito amador. Aliás, então por que você fala do teu marido? Porque eu, meu amor, tenho uma coisa chamada pomba gira. Pense você em pegar meu marido pra ver se no meio da madrugada Tatamulamo não bate aqui nas tuas costas, te apavora, entendeu? Do primeiro, daqui até aqui. E apavora ele também. Se meu marido pensar em me trair, 4 pneus do carro vão furar de uma vez. Então, né, é nisso que eu me garanto. Mas a técnica é essa, Dieguinho, você foi burro. Você foi burro, eu falava Dieguinho, bem mas dele. Se isso te consola, eu tive uma história de época. Vocês lembram da loja Mapping, que era uma marca aqui em São Paulo e tal. E eu tinha um namorado, ele veio da Paraíba, ele estava muito apaixonado, daí eu arrumei um emprego para ele no Mapping. E aí um dia eu estou andando pela rua, eu vejo ele aos beijos com a chefe dele do Mapping.
Terminei naquele dia, evidentemente, mas eu também fui burro, né? Meu Não arruma Deus. emprego para bofe nenhum, porque você vai se arrepender. Perfeito, Léo. Não, a gente não pode ser bonzinho também. Tanto que assim, eu falava bem desse meu ex especificamente, né? Fiz elogios, inclusive, pra essa pessoa, né? Que hoje ficou com ele e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu encaro como um livramento. Porque se eu tivesse me mantido naquele relacionamento, eu não teria vivido tudo que eu vivi até aqui. Né, até o momento que eu tô aqui com vocês. Então eu vivi muito, fiz muita coisa, achei super legal minha vida, super divertido, nananã. Sinto saudade? Sinto. Daquela macetadinha? Claro, por que não? Né? Mas hoje, pô, hoje eu me olho no Macetar espelho e também? falo, caraca, macetava, Macetar, amiga, qualquer um pode macetava bem. macetar, né, amigo? Melhor do que ele até. Não, Tem mas ele outros, tem macetava outros. bem. Macetava Mas bem pra tem outros, não é caramba. só ele que maceta bem, não. É, Enfim, se Não, abra não. para o futuro, que nem a isso. Globo. Se abra para o futuro. Somos todos Rede Globo. A gente Se tem um abra para o superchat. futuro. Muito Por essa eu bom. não É esperava esse isso. banheirão do Leão. A gente tem um superchat. Põe na tela, por favor, Paulinho. Ah, porque o UOL pede para vocês ficarem sérios. Será? Seria até bom se pedisse. Graças, EH! O personagem da Cami é sem noção. Acho péssimo colocar uma mãe solo como carente e desesperada por um pai barra tio para o filho. Perfeito, perfeito. A gente sabe que ser mãe solo é muito difícil. Isso aí, né, é uma questão muito séria. Mas esse desespero, sabe, para formar uma família feliz. Gente, tem tantas famílias que são configuradas só pela mãe, pelo filho e pelo pai, né? Então, assim, eu acho que é uma oportunidade que a Rosane tem de colocar essa configuração familiar, que é como tantas outras na novela, né? Até porque a própria Cami não tem uma relação com os pais, a Pan também não, moram elas duas e o Dedé, a Leona mora com a irmã e com a avó, o Marlon agora só com a mãe e com a irmã. Então, assim, tem várias configurações familiares na novela que são legais. Acho que essa, especificamente, esse desespero, entendeu? Por causa de bofe, não vale muito a pena, gente. A verdade é essa. Se desesperar Não por causa vale a de Mas eu pena. bofe, acho, não vai levar a gente a lugar nenhum. ó, mas só para defender a Rosane Svartman nesse aspecto, eu acho que foi um jeito que ela colocou, que ele vai pisar tão na bola, né? Ela vai ficar tão magoada com esse bofe, que aí ela vai se interessar lá pelo Samuel, que é o galã da novela, né? Porque Ah, até tá. aqui A a gente não Leona. sabe. É a Leona, né? Ela vai ficar tão decepcionada com tudo, eu acho que aí vai romper de vez com aquele homem que fica uma coisa meio preta.